Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e todas. E mais esse nosso podcast, que o teu dia seja um dia cheio da alegria do Senhor. Hoje nós vamos falar de dois profetas do Antigo Testamento, dois grandes profetas, Elias e Eliseu. E o texto que eu quero ler com você está lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, quando a palavra de Deus diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por tua cabeça? Eu o sei. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas que pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu Santo Espírito. Tornou-lhe Elias a dizer: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Esse texto retrata o crescimento espiritual de uma pessoa. A Edmeia Williams, a nossa grande missionária, ela tem um estudo sobre esse crescimento espiritual, sobre essas quatro etapas do crescimento espiritual. Eu vou rapidamente falar sobre essas quatro etapas. Gilgal foi o primeiro lugar onde o povo de Israel se acampou depois que saiu da escravidão do Egito. Então é lugar de restauração, lugar de aliança. Ali o povo teve a sua primeira experiência com Deus como povo livre da escravidão. Ali eles se circuncidaram, simbolizando uma aliança firmada com Deus. Eles saborearam os frutos da nova terra, celebrando a Páscoa, que significa libertação. Em Gilgal, eles passaram a ter autonomia para buscar o seu próprio alimento. Naquele momento, as colunas de fumaça e de fogo cessaram. E Eliseu, com seu mestre, passou por cada etapa desse crescimento espiritual. Eliseu com Elias passaram por Gilgal, depois foram para Betel.
E Betel significa casa de Deus. Depois do encontro com Deus, o povo vai à casa de Deus se submetendo à sua vontade. Em Betel, Jacó, muito antes de Elias e Eliseu, né, teve a sua primeira experiência com Deus, passando a lhe dar o dízimo de tudo. Depois, voltando para Eliseu e Elias. Depois Eliseu vai guiado por Elias para Jericó, que é lugar de batalha e de conquista da terra prometida. É o lugar onde temos que entrar em batalha para mortificar a nossa carne, para fugirmos do pecado, para não sermos dominados pelas coisas que não agradam a Deus. Jericó significa lugares podres, é o lugar que tem o cheiro do pecado e das obras da carne apodrecida pelo pecado. E por fim, Eliseu, junto com Elias, passa pelo Jordão com os pés secos. E quando Eliseu passa o Jordão, vai para o outro lado, se preparando para o ministério que Deus estava preparando para ele. E Eliseu foi ambicioso espiritualmente, ele quis superar o seu mestre Elias, por isso pediu porção dobrada do seu espírito. Elias lhe promete dar, desde que ele continuasse com os olhos fixos em seu mestre. Vou repetir. Elias lhe promete dar porção dobrada do seu Santo Espírito, desde que Eliseu continuasse com os olhos fixos em seu mestre. É assim que temos que agir. Independente das circunstâncias, nossos olhos têm que estar fixos no nosso mestre. Não mais o mestre Elias, mas no mestre Jesus. Eliseu não perdeu a visão. Sua unção veio em consequência do seu olhar fixo para o alto. Mas quando foi que Eliseu passou a seguir Elias? Isso nos conta no primeiro livro de Reis 19, de 19 a 21, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias e tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozinhou carnes e deu ao seu povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, ao mestre dele, ao grande profeta de Israel. Eliseu fez o que Jesus pediu ao jovem rico e esse lhe negou. O jovem rico, quando pergunta a Jesus o que eu tenho que fazer para te seguir, aí Jesus disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o jovem rico se entristeceu e não quis seguir. Porque o olhar, nada contra a riqueza, mas o olhar daquele jovem estava na riqueza, não estava no mestre. Por isso Jesus pediu isso, porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. Sabia que o coração dele não era um coração íntegro diante de Deus, não era um coração que verdadeiramente queria seguir a Jesus. Então, ele colheu os frutos, né, da sua escolha. Deus, ele só põe o seu manto. O manto aqui simboliza autoridade, poder, unção, chamado para uma grande obra. Então Deus só põe o seu manto em quem trabalha. Eliseu estava arando a terra, estava preparando a terra. Em segundo lugar, Deus só põe o seu manto em quem está disposto a largar tudo para seguir seu mestre. Eliseu não titubeou, não pediu garantias. Na mesma hora, largou sua vida de fartura e de riqueza para seguir ao profeta de Deus, para seguir o seu mestre. Em terceiro lugar, Deus põe o seu manto em quem está disposto a dar alimento a outras pessoas, principalmente aos necessitados. Eliseu matou uma junta de bois para alimentar todo o povo. Ele quis se despedir daquele povo, honrando aquele povo. Deus põe o seu manto
em quem está disposto a servir aquele que lhe chama. Deus não vai pôr o seu manto de autoridade, de poder, de unção em quem não faz essas 4 coisas. Elias se dispôs e, além de ter sido herdeiro do profeta de Deus, recebeu a unção dobrada que tinha pedido. E realmente, Eliseu fez o dobro de milagres que fez Elias. De que maneira você quer permanecer no reino? No reino de Deus, um reino inabalável, um reino de paz, de justiça, de verdade. Eu encorajo você a trabalhar para Deus, arando a terra. Eu encorajo você a largar tudo o que Jesus lhe pede que você largue. Eu encorajo você a se alimentar do profeta de Deus e a dar alimento aos necessitados, tanto no sentido material como no sentido emocional e espiritual. Eu encorajo você a servir a quem quer que seja, mas principalmente aos homens e mulheres de Deus. Jesus serviu aos seus discípulos e nos ensinou a servir. Nós temos que ser uma igreja diaconal. Ser igreja diaconal é ser uma igreja que serve. A igreja primitiva servia a toda a circunvizinhança. Por isso Deus acrescentava à igreja a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Eu não sei em que estágio de crescimento espiritual você se encontra. Se você já chegou em Gilgal, ou se está em Betel, em Jericó, ou se você já passou o Jordão, exercendo o seu ministério. O seu chamado, o chamado que Deus te deu. O que eu estou hoje lhe encorajando é que você cresça sempre em direção ao alvo. E qual é o alvo? É Jesus. O alvo é o reino de Deus, para receber o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que Deus possa colocar o seu manto em você, que Deus possa colocar o seu manto em mim, que nós possamos receber esse manto como graça e como presente de Deus para as nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus, amém e amém.